Oi, gente, tudo bom? Sou a professora Milene, professora de literatura, e com essa aula nós daremos continuidade aos nossos estudos literários, tudo bem? Bom, deixa eu só colocar vocês, num panorama. Estamos falando de Belle Époque ainda, tudo bem? O período francês, de grandes inovações, certo? Tudo acontece muito junto, tá? Então nós temos aí o quê? Um realismo com Machado produzindo, Machado maravilhoso, né? Nós temos aí aquela vertente do chamado naturalismo, né? Que é o realismo-naturalismo, que nós temos a grande obra O Cortiço como representante, né? Primordial desse período. Nós temos o parnasianismo, que é a chamada arte pela arte, né? Aquela arte de você lapidar, trabalhar com a forma do poema, tá? E temos o que nós chamamos aqui de simbolismo, tudo bem? Então vamos entender o que é esse simbolismo que acontece todo nesse período, tá? O simbolismo é chamado de arte da sugestão, arte do sonho, tá? A arte da imagem. Como assim, tá? Então esses poetas simbolistas, eles eram inclusive chamados de poetas, aqui ó, malditos, tá? Por que malditos? Porque eles eram extremamente reflexivos e pessimistas, tudo bem? Eles vão fazer uso de uma figura de linguagem aqui muito forte, que é a chamada sinestesia. O que é a sinestesia? É quando você faz a mistura de sensações, tá? Então, lembrando, sinestesia é aquela figura que você mistura os 5 sentidos, tá? Então, você vai misturar o olhar com cheirar, né? Com ouvir, com paladar, tudo bem? Então, aqui tem muito disso. Tudo isso porque, junto com o chamado simbolismo, nós vamos estudar daqui a pouquinho o chamado impressionismo, tá? Que o impressionismo é justamente essa impressão que você tem daquele determinado momento. Então, como que você consegue, uma preocupação muito mais com uma imagem formada daquele momento através de uso de sensações, né? O uso dessa sinestesia. Então é mais preocupado com a imagem do que propriamente em si com a ação. Tudo bem? Coloquei também 2 nomes aqui importantes para esse período. Então são os nefelibatas. Que são nefelibatas? O nome como esses poetas eram chamados, tá? São poetas que vivem nas nuvens, né? Eu acho que vocês já escutaram essa expressão. Então, o que é viver nas nuvens, né? Então, viver sonhando, né? A arte daquela sugestão, do sonho, criando imagens na sua cabeça. Só que essas imagens nesse sonho, se a gente pensar em sonho, as imagens, elas não são de fáceis compreensões, né? Então essas imagens são meio mescladas, misturadas, elas não são definidas. Por isso o hermetismo. Então o hermetismo ele faz justamente menção a essas imagens que não são de fáceis compreensões. Tudo bem? Isso tudo dentro aqui do chamado movimento simbolista, ok? Outras características que eu coloquei aqui para vocês. Então aqui, essa preocupação de ser uma arte absoluta, sentidos e sensações, tá? Muito trabalhados, musicalidade e as chamadas aliterações. Que são aliterações? São as repetições de sons consonantais, outra figura de linguagem. Aqui, diferente lá do parnasianismo, nós temos figuras de linguagem usadas assim com muita frequência, tá? Metáforas, metonímias, aliterações, tá? Sinestesia. Então tem aqui uma carga bem grande de uso de figuras de linguagens, tudo bem? E é interessante também, toda vez que vocês escutarem falar em Baudelaire, tá? Então, Baudelaire é um poeta francês, olha lá, França, Belle Époque, tá? Que amava, né, a França
e que ele tem características simbolistas. Então, quando ele publica um livro de poesia chamada As Flores do Mal, olha aqui, ó, imagina essa carga pessimista que tem aqui, com essa ideia, tá, de formação de imagens, sensações, sugestões, sonho, ele é altamente criticado. Inclusive, ele teve que tirar 6 poemas daqui de dentro, ele teve que retirar os livros que tinham sido publicados, foi um, né, bafafá horrível aí. Tá? Mas ele é um representante, então sempre associe Baudelaire, tá? A representação aqui do que nós dizemos ser o chamado simbolismo. Eu coloquei um trecho aqui para vocês do nosso poeta, o principal representante brasileiro simbolista, que é o Cruz e Souza, tá? Uma pessoa só, Cruz e Souza. E ele tem aqui eu coloquei aqui para vocês uma estrofe para vocês entenderem, visualizarem esse simbolismo aqui na poesia. Olha aqui, ó. Ele fala assim: ó formas alvas, brancas, formas claras. Vocês percebem, né? Esse A, tá vendo? Ser repetido aqui, ó. Alvas, brancas, formas claras. Que dá, ele tinha, tá? Sempre quando você for ler algo do Cruz e Souza, pense que ele sempre associava algo ao branco, tá? E esse branco, essa obsessão pela cor branca dele, aqui ó, é para mostrar justamente a pureza das formas, porque a preocupação sempre desses poetas e do que nós vamos ver ser o impressionista, tá? É mostrar exatamente como descrever aquela sensação que você tem daquele momento, tá? Então, assim, ele acreditava que o branco leva à pureza, leva ao que realmente aquilo é. Então, inclusive, essa vogal A, né, dá essa ideia de algo puro, de algo aberto, não dá aquela ideia, né, negativa. Então, ele, o Cruz e Souza, em especial, ele faz esse uso, tudo bem? Aí ele vai falando, ó, de luares, de neves, de neblinas, reticências. Por que essas reticências? Olha aqui, tá? Que ele usa. É justamente para dar essa ideia de continuidade. Sabe aquela ideia de sonho, de você conseguir sugerir coisas aí dentro? Então, isso daqui é uma característica, tá? Desse indefinido e vago que é própria do simbolismo. Tudo bem? Aí ele vai falando, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos, que são turíbulos, tá? É aquele vasinho que põe incenso, tá? Das aras. Então, o que tá acontecendo aqui? Além, né, dessa repetição do A, dessa formação do branco, dessa ideia de continuidade, vocês podem perceber que aqui não tem verbo. O verbo vai aparecer no 12º verso, tá? No começo, nada de verbo. Por quê? Porque é aquela preocupação que eu falei para vocês, que não é uma preocupação com a ação, mas a preocupação em formar algo. Tudo bem? Então, isso acontece bastante. Que mais? Essa maiúscula que ele usa, não sei se vocês separaram, que eu ponho formas com maiúscula, luares com maiúsculo. Isso é bem interessante, é uma característica bem simbolista. Tá? Quando a gente faz esse uso, quando a gente coloca em letra maiúscula, nós estamos sugerindo, né, que essas formas são muito mais do que formas. Esses luares são muito mais que luares. Então ele faz, né, ele põe algumas situações, né, com letra maiúscula para que você consiga fazer uma leitura sua, tá? Seriam as maiúsculas alegóricas que são chamadas pelos simbolistas.
Tudo bem? Então é essa ideia mais de sugestão, essa ideia de sonho, isso é exatamente contrário ao que nós tínhamos visto no chamado parnasianismo. Mas lembrando que acontece tudo muito junto, tá? Então, um tempinho para vocês tirarem um print para a gente continuar falando. Continuando então com o simbolismo, nós vamos falar, tá? Que naquele momento surge um movimento chamado de impressionismo, tá? Que dá muitos elementos e que influencia muito essa escola, tudo bem? O que foi o impressionismo? Bom, primeiro que o impressionismo, ele surge com Monet. Acho que vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Sua principal obra é chamada Impressão Sol Nascente, que foi de 1872, tá? Então, assim, tanto que o impressionismo, ele surge daqui, dessa sua obra, tá? Então, foram as críticas feitas à obra de Monet. Por quê? Vou colocar aí a obra para vocês, tá? Para vocês visualizarem e perceberem o que era esse impressionismo. Percebam que aí nós temos uma mistura de cores originais e cruas, tá? Primeiro, que foi assim, elas são os impressionistas, os pintores impressionistas, eles tinham a ideia de pintar ao ar livre. Então era assim, ele estava lá num porto, essa obra surgiu, né, que está lá exatamente no porto da França, e ele vai olhar e vai ver a impressão que ele tem daquele momento e vai passar aquilo para sua pintura. Então, como vocês podem ver, tá? Nós temos essas cores originais e cruas para ficarem muito próxima à realidade. A intenção é se aproximar dessa realidade, tá? Percebam que não tem contorno. Essa falta de contorno, tá muito associado ao que? A essa ideia do sonho, né, simbolista, de não, lembra da arte hermética, tal, de você não formar exatamente aquela imagem, que é o que acontece aqui no impressionismo. Então, sempre quando você for ler um quadro impressionismo, você vai visualizar essa falta de contorno, tá? Essa relação próxima à realidade, tanto que vocês estão percebendo essa profundidade que essa água, né, que é dada a essa água, tá? Forma assim, então você percebe que tem aí o barco, né? Você visualiza algumas coisas, mas não de forma assim muito clara, certo? Então por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. O que é esse impressionismo? É justamente essa ideia de pintar ao ar livre, dessa luz natural, né? A leitura sensorial daquele momento, né? Sem esses contornos definidos, tudo bem? E essa pincelada, que é uma pincelada rápida, né? Que eles vão dando, que é para não perder, a ideia de não perder exatamente aquele momento que ele está tentando passar. Mas sempre nessa ideia. Não, ó, percebam, por que essa pintura ela muda tanto de cara? Tem alguns críticos que dizem que assim, como surgiu a fotografia na Belle Époque, então o que acontece? O que é real, né? O que é definido, a fotografia já vai cumprir esse papel. Então a arte, a pintura, ela tem que buscar, é como se ela fosse buscar algo diferenciado, porque senão ela vai ficar muito próxima ao que a fotografia agora nos traz. Né? Então, mostrar essa sensação e esse sentimento na arte foi típico dos impressionistas. E esse impressionismo, pessoal, ele recai, né, na nossa literatura, e isso é super importante. Então, assim, às vezes pode ter alguma questão que vai assim, procure nesse trecho características impressionistas. Por isso eu trouxe para vocês, tá? Eu coloquei aqui o Ateneu do Raul Pompeia. Foi uma obra escrita em 1888, tudo bem? Aqui nós temos passagens impressionistas bem marcadas. Primeiro, para que vocês entendam a obra, tá? Então, a obra é o seguinte, o Ateneu é um colégio, tá? É um colégio só para meninos, né? Com um semi-internato, tá? Internato, desculpa.
E o Sérgio, ele é levado para esse colégio pelo seu pai. Tanto que o início dessa obra, eu coloquei aqui para vocês, ó, ele fala o seguinte, é exatamente aqui, ó. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta, tá? Então, assim, ele vai e ele presencia várias coisas nesse colégio, tá? Então, ele presencia a relação do mais fraco com o mais forte, então, o mais forte, né, tentando sempre ganhar vantagem. Ele presencia, né, o diretor do colégio com essa intenção, assim, bem capitalista. Ele vai presenciando várias coisas. O interessante nessa obra é que, assim, que ela tem um pouquinho de tudo. Então, assim, ela tem o que é realista, tá? Do realismo, do que a gente fala, o realismo, né? Do Machado, daquela crítica social. Ela tem naturalismo, por quê? Porque aqui mostra até relações homossexuais, tá? Então, aqui vai misturar, vai trabalhar com essa estética naturalista, inclusive com a ideia do determinismo. Então, assim, que você viver naquele meio determina, lembra, determinismo? Você vive no meio, você determina, né, as suas atitudes por estar vivenciando aquilo, tá? Bom, e o mais importante, então, é saber onde entra o impressionismo na obra O Ateneu. Então, vai entrar justamente nesses fragmentos de memória do Sérgio ao tentar conquistar seus amigos. Então, ele vai fazendo, na hora que ele vai criando esses fragmentos de memória, ele vai fazendo uso de descrições das impressões que teve, usando sensações, usando a ideia de formação do sonho, tá? E aí marca realmente a parte impressionista. Tudo bem, gente? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima!